coração dos discípulos estava pesado. Uma nuvem de tristeza pairava sobre eles, pois as palavras de Jesus sobre sua partida iminente causaram uma angústia profunda. Eles se entreolhavam, a incerteza estampada em cada rosto. Mas Jesus, com sua voz calma e serena, percebeu a inquietação e se voltou para eles, seus olhos transmitindo uma paz que parecia desafiar a própria realidade. Não se perturbem os vossos corações, começou ele, as palavras fluindo como um bálsamo. Creiam em Deus e creiam também em mim. Ele não falava de uma crença superficial, mas de uma fé que enraizava a alma, capaz de sustentar em meio às maiores tempestades. Os discípulos ouviam atentamente, buscando absorver cada sílaba, cada promessa, como se fossem o último fio de esperança. Na casa de meu pai há muitas moradas, continuou Jesus, pintando uma imagem de um lar eterno, um lugar de descanso e comunhão. Aquelas palavras acalmaram um pouco o turbilhão em seus peitos. A ideia de um lar, de um lugar preparado, era um alívio em meio à incerteza da separação. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Ele não os deixaria desamparados, sem um destino final. A promessa era clara: haveria um lugar para cada um deles, um refúgio seguro, além das tribulações do mundo. A voz de Jesus era firme, cheia de autoridade e amor. Ele não estava apenas informando, estava confortando, reafirmando seu propósito e o futuro glorioso que os aguardava. E quando eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa era a promessa que selava tudo, a promessa de seu retorno. Não seria uma despedida eterna, mas uma separação temporária, com a certeza de um reencontro glorioso. Essa perspectiva trazia uma luz ao fim do túnel, uma esperança de que a dor da ausência seria substituída pela alegria da sua presença. Eles o ouviram falar sobre o céu, sobre a casa do Pai, sobre a sua volta. Mas a mente humana, por vezes, se apega ao concreto, ao que pode ser tocado e visto. Foi então que Tomé, com sua natureza prática e questionadora, expressou a dúvida que talvez estivesse no coração de muitos. Senhor, não sabemos para onde vais, disse Tomé com a voz carregada de sinceridade. Como podemos saber o caminho? A pergunta de Tomé não era de incredulidade, mas de uma busca sincera por clareza. Ele queria entender, queria um mapa, um roteiro para seguir. A ideia de um lugar preparado era reconfortante, mas como chegar lá? Como navegar por um caminho desconhecido, especialmente quando o guia estava prestes a partir? Jesus olhou para Tomé e depois para os outros discípulos. Sua resposta não seria apenas para Tomé, mas para todos eles, e para todos que, ao longo dos séculos, se fariam a mesma pergunta. Aquele momento era crucial, um ponto de virada na compreensão da sua missão e da relação entre Deus e a humanidade. Eles estavam prestes a receber uma revelação fundamental, uma verdade que transcenderia as barreiras do tempo e do espaço, uma mensagem que ecoaria através das gerações. A inquietação ainda pairava no ar, mas a calma de Jesus era contagiante. Ele estava prestes a lhes dar a chave, o segredo para encontrar não apenas o caminho, mas a própria essência da vida. A resposta que viria seria simples, mas profunda, capaz de transformar a tristeza em esperança, a dúvida em certeza. Eles se preparavam para ouvir uma das mais poderosas declarações que Jesus faria, uma que definiria sua identidade e o propósito de sua vinda ao mundo. A tensão era palpável, mas uma expectativa silenciosa também crescia entre eles, antecipando as palavras que mudariam tudo. Jesus então olhou para Tomé com uma expressão de amor e paciência, e as palavras que saíram de sua boca foram um divisor de águas na história da fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
declarou ele, com uma voz que parecia preencher o ambiente, ecoando não apenas nos ouvidos dos discípulos, mas em suas almas. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Essa afirmação era absoluta, sem espaço para interpretações equivocadas. Jesus não era um caminho entre muitos, mas o único caminho. Ele não era uma verdade relativa, mas a própria essência da verdade. Ele não oferecia uma vida passageira, mas a vida em sua plenitude e eternidade. Aquelas palavras eram um bálsamo para as inquietações deles. Não havia necessidade de um mapa complicado ou de um roteiro detalhado. O caminho estava ali, diante deles, na pessoa de Jesus. Ele era a porta de entrada para a comunhão com Deus, a ponte sobre o abismo que separava a humanidade do Criador. Para Tomé e para os outros, a resposta era agora cristalina. O lugar que Jesus iria preparar na casa do Pai seria acessível através dele, e somente por ele. Jesus continuou, aprofundando a compreensão dessa união singular. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem e o têm visto. Essas palavras, embora simples, carregavam um peso enorme, revelando a profunda identidade entre Jesus e o Pai. Conhecer Jesus era, de fato, conhecer Deus. Vê-lo em ação, ouvir suas palavras, testemunhar seus milagres, era o mesmo que ver e ouvir o próprio Deus. Essa era uma verdade que os discípulos estavam começando a absorver, mas que ainda precisava ser plenamente compreendida. Foi então que Filipe, outro dos discípulos, talvez sentindo o peso e a magnitude dessa revelação, expressou um desejo que, no fundo, era o desejo de todos. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, pediu Filipe com uma ânsia visível em sua voz. Ele queria uma manifestação clara, inquestionável, da glória de Deus. Queria ver o Pai com seus próprios olhos, para que toda a dúvida e toda a incerteza fossem dissipadas. Jesus olhou para Filipe, talvez com um leve sorriso, misto de carinho e uma ponta de surpresa pela persistência da incredulidade, mesmo diante de tantas evidências. Filipe, há tanto tempo estou com vocês, e você ainda não me conhece? Perguntou Jesus. A pergunta não era uma repreensão, mas um convite a uma reflexão mais profunda. Ele havia estado com eles, ensinando, curando, demonstrando o amor e o poder de Deus de maneiras inegáveis. Quem me vê, vê o Pai, afirmou Jesus, reiterando a verdade central de sua identidade. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? A unidade entre Jesus e o Pai não era apenas uma questão de doutrina, mas uma realidade vivida, manifestada em cada palavra e cada ato de Jesus. Ele era a imagem visível do Deus invisível, a perfeita revelação do caráter e da vontade divina. Não era preciso procurar o Pai em outro lugar, pois ele estava presente em Jesus, em cada gesto de compaixão, em cada milagre de restauração, em cada ensinamento de sabedoria. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Perguntou Jesus, desafiando-os a transcender a visão meramente humana e a abraçar a dimensão espiritual dessa união. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Ele não falava por si mesmo, mas como um com o Pai. As palavras e as obras de Jesus eram as palavras e as obras de Deus. Os milagres que realizava, as curas, a multiplicação de pães, o domínio sobre a natureza, tudo isso era a prova irrefutável de que o poder de Deus operava através dele. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das obras em si, insistiu Jesus. Ele sabia que a fé era um processo, e que para alguns, as evidências visuais e tangíveis eram necessárias para solidificar a crença. Suas obras eram o testemunho incontestável de sua divindade.
a assinatura de Deus em cada ato que ele realizava. Os discípulos tinham visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos, e agora eram chamados a crer nessa verdade profunda e transformadora. A revelação de Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e sua unidade com o Pai, era a base sobre a qual toda a sua fé e seu futuro seriam construídos. Jesus, então, elevou o diálogo para um novo patamar, que certamente causaria espanto e, ao mesmo tempo, grande esperança nos corações dos seus ouvintes. Ele disse com uma convicção que penetrava a alma: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará obras ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Essa afirmação era grandiosa, quase incompreensível para aqueles homens simples que o seguiam. Como poderiam eles, meros pescadores e coletores de impostos, fazer obras maiores do que as de Jesus? Ele havia curado cegos, ressuscitado mortos, acalmado tempestades. Que tipo de obras maiores seriam essas? A promessa de Jesus não se referia apenas a milagres físicos, mas à expansão do reino de Deus de uma forma que ele, em sua breve passagem terrena, havia apenas começado. Seus discípulos, cheios do Espírito Santo que viria, levariam a mensagem a todos os cantos da terra, tocando milhões de vidas e transformando corações de uma maneira que um único homem, mesmo que divino, não conseguiria fazer em poucos anos. A obra de salvação, iniciada por Jesus, seria continuada e amplificada por aqueles que crescem nele. A partida de Jesus para o Pai não era um fim, mas um novo começo, uma habilitação para que seus seguidores pudessem realizar feitos ainda mais impactantes no mundo. Ele continuou, conectando essa capacidade de realizar grandes obras à oração e à glorificação do Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que pedirem em meu nome, eu farei. Aqui, Jesus revelava o poder da oração feita com fé e em alinhamento com a sua vontade. Não era uma fórmula mágica, mas uma promessa de que, quando os pedidos fossem feitos em seu nome, ou seja, em harmonia com seu caráter, seus propósitos e para a glória de Deus, ele interviria. Essa era uma garantia de que os discípulos não estariam sozinhos em sua missão, mas teriam o apoio e a intervenção direta de Jesus. A glorificação do Pai era o objetivo final de tudo. Cada cura, cada ensinamento, cada milagre, e agora, cada oração atendida em nome de Jesus, tinha como propósito maior trazer glória a Deus. O Filho não buscava glória para si mesmo de forma isolada, mas como um meio de exaltar o Pai. Era um lembrete de que o relacionamento entre pai e filho era de perfeita unidade e propósito. Em seguida, Jesus fez uma transição suave para um tema fundamental: o amor e a obediência. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Essa frase simples carregava um peso enorme. O amor por Jesus não era apenas um sentimento, uma emoção passageira, mas algo que se manifestava em ações, em uma vida de obediência. Não se tratava de uma obediência cega ou legalista, mas de uma resposta natural e amorosa àquele que havia demonstrado o maior amor. Os mandamentos de Jesus não eram fardos, mas caminhos para a vida plena, para a liberdade e para um relacionamento mais profundo com Deus. A obediência era a prova tangível do amor. Não era possível amar verdadeiramente a Jesus e, ao mesmo tempo, ignorar ou desrespeitar seus ensinamentos. Essa conexão entre amor e obediência era a base da vida cristã. Aqueles que amassem a Jesus demonstrariam esse amor vivendo de acordo com suas palavras, seguindo seu exemplo e buscando cumprir sua vontade. Era um convite a um compromisso total do coração, da mente e das ações.
A promessa de obras maiores e o poder da oração em seu nome estavam intrinsecamente ligados a essa obediência amorosa, formando um ciclo virtuoso de fé, ação e glorificação divina. Então Jesus trouxe uma das promessas mais reconfortantes e cruciais para seus seguidores: a vinda do Consolador. Ele disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade." Esta promessa não era apenas um alívio para a tristeza iminente da sua partida, mas uma garantia de que eles não seriam deixados sozinhos. O termo outro Consolador é significativo, implicando que o próprio Jesus havia sido o primeiro Consolador, o ajudador, o advogado, aquele que estava sempre ao lado deles. Agora, outro viria, com a mesma função, mas de uma forma diferente, permanente e interna. O Espírito da Verdade, como Jesus o chamou, seria a manifestação da presença de Deus neles e com eles. Ele explicou a natureza desse Espírito. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essa distinção era vital. O mundo aqui representava aqueles que não tinham fé, que viviam de acordo com os próprios desejos e não buscavam a Deus. Para eles, o Espírito seria invisível, incompreensível, inatingível. Eles não teriam a capacidade espiritual de reconhecer ou aceitar essa presença divina. No entanto, para os discípulos, que já haviam crido em Jesus e vivido em sua companhia, o Espírito seria uma realidade palpável, uma presença íntima e transformadora. A promessa de que o Espírito estará em vocês era revolucionária. Até aquele momento, a presença de Deus era muitas vezes percebida como externa, em templos, em profetas ou na própria pessoa de Jesus. Agora, ele prometia uma habitação interna, uma conexão direta e constante. Isso significava que a orientação, o conforto e o poder divinos não seriam mais algo a ser buscado fora, mas seriam acessíveis de dentro, uma fonte inesgotável de força e sabedoria. Jesus, então, suavizou ainda mais a dor da separação iminente com uma declaração de amor e cuidado. "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." A palavra órfãos expressava a vulnerabilidade e a tristeza de quem perde o pai ou a mãe. Jesus assegurou-lhes que, mesmo após sua partida física, eles não estariam desamparados. Embora o Espírito Santo viesse como um consolador, a promessa de Jesus de voltar para eles também era literal, apontando para sua ressurreição e suas aparições subsequentes, bem como para o seu retorno final no fim dos tempos. Era uma promessa de reafirmação de sua presença, de que ele não os abandonaria. Ele continuou, delineando a percepção futura da união entre ele, o Pai e os discípulos. "Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês." Este trecho é profundo e cheio de significado. O mundo não o veria mais porque sua presença física seria tirada, mas os discípulos o veriam, primeiro em sua ressurreição e depois espiritualmente, através do Espírito Santo, que lhes abriria os olhos para a sua realidade contínua. A afirmação, "porque eu vivo, vocês também viverão", falava não apenas da vida eterna, mas de uma vida abundante e capacitada no presente, uma vida que seria sustentada pela sua própria vida. A união que Jesus descrevia era de uma intimidade sem precedentes. "Eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês." Descreve uma interconexão divina, uma unidade mística que transcende a compreensão humana. Não era apenas uma união de propósito, mas de essência. Os discípulos, através de Jesus, seriam participantes da própria vida divina,
inseridos na relação íntima entre o Pai e o Filho. Essa promessa do Espírito Santo e da união com a divindade era a base para a continuidade da missão. Eles não estariam perdidos, sem direção ou sem poder. Pelo contrário, estariam mais equipados do que nunca, com uma presença divina interna e uma compreensão mais profunda de sua conexão com o Criador. O medo e a incerteza que sentiam seriam substituídos por uma certeza profunda da presença constante de Deus. Essa união, essa interconexão profunda, não era automática. Ela dependia de uma resposta por parte dos discípulos, uma resposta de amor e obediência. Jesus deixou isso muito claro, conectando diretamente o amor a Ele com a observância de seus mandamentos. Ele disse: "Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele." Aqui, Jesus estabeleceu um critério inconfundível para o amor verdadeiro. Não era um amor meramente sentimental ou declaratório, mas um amor ativo, que se manifestava na prática, na submissão à sua vontade. Ter os mandamentos significava não apenas conhecê-los, mas também guardá-los no coração e aplicá-los na vida diária. A obediência, portanto, não era um fardo, mas a prova de um relacionamento genuíno. Era através dela que a reciprocidade do amor divino se manifestaria. O Pai amaria aqueles que amavam Jesus e obedeciam aos seus preceitos. E Jesus, por sua vez, os amaria e, de forma ainda mais íntima, se revelaria a eles. Essa revelação não era uma aparição física, mas uma compreensão espiritual mais profunda, uma intimidade que transcenderia a experiência comum. Seria um conhecimento experiencial de sua presença, de sua natureza, de seus propósitos. Um dos discípulos, Judas, não Iscariotes, mas Tadeu, ouvindo essas palavras, sentiu uma dúvida surgir. Ele perguntou: "Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo?" A pergunta de Judas era natural. Se Jesus era o Messias, o Salvador do mundo, por que sua revelação seria restrita a um pequeno grupo de seguidores? Por que não se manifestaria de forma pública e inquestionável a todos? A expectativa de um Messias glorioso que governaria visivelmente ainda estava presente na mente dos discípulos. Jesus respondeu à pergunta de Judas com uma explicação que reafirmava a condição para essa revelação especial. "Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada." A resposta de Jesus não se desviou da ênfase na obediência e no amor. Ele explicou que a manifestação dele e do Pai não seria um espetáculo público para o mundo incrédulo, mas uma experiência íntima e pessoal para aqueles que o amavam e obedeciam. A promessa era ainda mais profunda do que uma simples revelação. Era a promessa da morada divina. O Pai e o Filho viriam e fariam morada na pessoa que amasse Jesus e guardasse sua palavra. Essa morada não era simbólica, mas uma habitação real e espiritual. Significava que a presença de Deus, em toda a sua plenitude, habitaria dentro do crente. Não seria uma visita temporária, mas uma residência permanente. Essa intimidade era o privilégio daqueles que escolhiam o caminho do amor e da obediência, uma recompensa para a fé manifesta em ação. O mundo, em sua incredulidade e desobediência, não estava preparado para essa habitação divina, nem para a revelação que a acompanhava. Sua visão era limitada pelo que podiam ver com os olhos físicos e não estavam dispostos a se submeter à vontade de Deus. Jesus continuou, contrastando essa morada com a situação daqueles que não o amavam. "Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês ouvem não é minha, mas do Pai que me enviou." Essa declaração finalizou a explicação.
A falta de amor a Jesus resultava em desobediência, e a desobediência impedia a morada divina. Além disso, Jesus reforçou a autoridade divina de suas palavras. Ele não estava falando por si mesmo, mas estava transmitindo a mensagem do Pai. Suas palavras eram as palavras de Deus, e rejeitá-las era rejeitar o próprio Deus. Essa origem divina de suas palavras dava a elas um peso e uma eternidade inquestionáveis. Não eram meras opiniões ou filosofias humanas, mas a verdade vinda diretamente do Criador. Portanto, a obediência a essas palavras não era apenas um ato de amor a Jesus, mas também um reconhecimento da soberania e da autoridade de Deus. A promessa da morada do Pai e do Filho era a culminação de todas as promessas anteriores, uma garantia de que, mesmo em meio à sua partida física, os discípulos não estariam sozinhos. Eles teriam a presença constante e transformadora do próprio Deus, habitando em seus corações, guiando-os e fortalecendo-os em cada passo. Essa era a essência do novo pacto, uma união íntima e inquebrável com o divino. Jesus sabia que seus discípulos ainda precisavam de mais conforto e clareza. Eles estavam confusos e preocupados com a sua iminente partida. Por isso, ele lhes disse: Tenho-lhes falado estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Essa promessa era um bálsamo para seus corações aflitos. Jesus não os estava deixando desamparados. Em vez disso, ele estava garantindo a presença de um novo mestre e guia. O Espírito Santo, vindo diretamente do Pai e enviado em nome de Jesus, teria a função de educá-los e refrescar a memória deles. Isso significava que as palavras de Jesus, que eles haviam ouvido e talvez nem sempre compreendido completamente, seriam revividas e explicadas pelo Espírito. Não haveria mais dúvidas sobre o significado de seus ensinamentos. O Espírito Santo seria a ponte entre o que Jesus havia dito e a compreensão plena que eles precisariam para continuar sua obra. Ele seria a fonte de toda sabedoria e discernimento, um lembrete constante da verdade que Jesus lhes havia transmitido. Essa garantia da presença do Espírito Santo era fundamental para a continuidade da fé e para a missão que os aguardava. Então, Jesus abordou um dos maiores anseios humanos, a paz. Ele disse com uma voz cheia de amor: Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa não era uma paz superficial, temporária, como a que o mundo oferece. A paz do mundo, muitas vezes, é a ausência de conflito externo, uma tranquilidade passageira que pode ser desfeita a qualquer momento. A paz de Jesus era diferente. Era uma paz profunda, que vinha de dentro, capaz de resistir às maiores tempestades da vida. Era a paz de saber que se está conectado a Deus, que Ele está no controle, independentemente das circunstâncias externas. Essa paz era um presente, uma herança que ele deixava para seus seguidores. Era um antídoto para a perturbação e o medo que inevitavelmente surgiriam diante da sua ausência física e das dificuldades que viriam. Jesus os convidou a não permitir que seus corações se perturbassem, a não darem espaço para o medo. A paz que ele oferecia era suficiente para acalmar qualquer ansiedade. Era a certeza de que, mesmo quando tudo parecesse desmoronar, eles teriam um refúgio seguro em seus corações, uma serenidade que o mundo não poderia tirar. Em seguida, Jesus reforçou a ideia de sua partida e retorno, algo que já havia mencionado antes. Vocês ouviram o que eu lhes disse. Vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. A tristeza deles com a sua partida era compreensível, mas Jesus os convidou a olhar para além da dor momentânea.
Se eles realmente o amassem, deveriam se alegrar por ele estar voltando para o Pai. Essa ida para o Pai não era uma derrota, mas uma exaltação. A frase, "O Pai é maior do que eu", não diminuía a divindade de Jesus, mas expressava a sua submissão voluntária ao plano divino e a sua posição como filho. Ele estava voltando para a sua glória, para um lugar de honra e poder ao lado de Deus. A alegria dos discípulos deveria vir da compreensão de que a partida de Jesus era parte de um plano maior e que sua ida para o Pai significava a consumação de um propósito divino. Isso também implicava que a sua volta seria em glória, trazendo consigo a plenitude das promessas. Ele continuou, preparando-os para o que estava por vir. Eu lhes disse isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Jesus estava lhes dando informações antecipadas, não para aumentar a preocupação, mas para fortalecer a fé deles. Quando os eventos se desenrolassem, eles se lembrariam de suas palavras e sua crença seria consolidada. Essa antecipação servia como prova de sua presciência e de sua autoridade. Ele não estava apenas prevendo o futuro, mas também preparando o caminho para a fé inabalável. Essa era a maneira de Jesus de garantir que, mesmo em meio à dor da separação, eles tivessem a esperança e a certeza de que tudo estava sob o controle divino. A paz que ele oferecia não era apenas um sentimento, mas uma verdade fundamentada na sua relação com o Pai e no plano eterno. Era uma paz que viria através do Espírito Santo, que ensinaria, faria lembrar e traria consolo, permitindo que seus corações não se perturbassem e não tivessem medo. A alegria pela sua ida para o Pai era um sinal de amor e confiança na sua missão e no seu retorno glorioso. Jesus, então, mudou o tom e usou uma das metáforas mais ricas e profundas de todo o seu ensinamento, a da videira e dos ramos. Ele disse: "Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor." Com essas palavras, Jesus se apresentou como a fonte de vida, a essência da existência espiritual. A videira era uma imagem familiar para eles, especialmente em Israel, onde o cultivo da uva era comum e a videira frequentemente simbolizava o próprio povo de Deus. No entanto, Jesus não era apenas uma videira, ele era a videira verdadeira, a única que oferecia a vida genuína e a conexão vital com o Pai. O Pai, por sua vez, era o agricultor, aquele que cuidava, podava e esperava o fruto. Ele era o zelador supremo do jardim espiritual. A seguir, Jesus explicou a relação entre ele, o Pai e seus seguidores. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Esta parte da metáfora era crucial. Ela falava sobre a necessidade de produtividade espiritual. Aqueles que estavam conectados a ele, mas não produziam frutos, seriam removidos. Não se tratava de uma punição arbitrária, mas de uma consequência natural da falta de vitalidade. Um ramo que não dá fruto é um peso morto para a videira, drenando energia sem contribuir. O agricultor, em sua sabedoria, o removeria para o bem da videira como um todo. Por outro lado, os ramos que davam fruto eram podados. A poda, embora pareça um ato de corte e perda, é essencial para o crescimento e a produção de mais frutos. Era um processo de purificação, de remoção do que era supérfluo, para permitir que a energia fosse direcionada para o que realmente importava. Para os discípulos, isso significava que, mesmo em seus momentos de produtividade espiritual, haveria desafios e purificações para que pudessem crescer ainda mais e dar um fruto mais abundante. A vida cristã não era estática. Era um processo contínuo de crescimento e refinamento. Jesus enfatizou a importância de sua palavra nesse processo. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado.
A palavra de Jesus era o instrumento de purificação, a verdade que os libertava e os preparava para a vida frutífera. Não eram rituais externos ou sacrifícios, mas a assimilação e obediência à sua mensagem que os tornavam aptos a permanecer nele. Então veio a instrução central: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A palavra permanecer é a chave aqui. Ela significa mais do que apenas estar fisicamente presente. Implica uma união profunda, constante e vital. Assim como um ramo depende totalmente da videira para sua vida e sustento, os discípulos dependiam de Jesus para sua vida espiritual e para a capacidade de produzir frutos. Separados dele, eram estéreis, incapazes de qualquer bem verdadeiro. A união com Cristo não era opcional. Era a condição para a vida e a produtividade. Jesus reiterou a sua identidade e a necessidade dessa união. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esta afirmação era categórica e sem rodeios. A capacidade de realizar qualquer coisa de valor espiritual dependia inteiramente da conexão com ele. Não era uma questão de esforço humano, mas de dependência divina. A abundância de frutos era a prova visível de uma união genuína com a videira verdadeira. Ele também advertiu sobre a consequência da separação. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. A imagem era sombria, mas clara. A esterilidade e a separação de Jesus levariam à inutilidade e, finalmente, à destruição. Não havia meio termo. Ou se estava conectado e frutífero, ou separado e condenado. Essa era uma advertência séria para não negligenciar a união vital com ele. Por fim, Jesus destacou o poder da oração naqueles que permanecem nele. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A permanência em Jesus e a assimilação de suas palavras resultavam em uma oração eficaz, onde os desejos do coração se alinhavam com a vontade divina. Não era um cheque em branco para qualquer capricho, mas uma promessa de que, vivendo em união com ele, seus pedidos seriam feitos em harmonia com seus propósitos. E a glória do Pai. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A glorificação do Pai era o propósito final de toda a produção de frutos. O fruto abundante dos discípulos não era para a sua própria glória, mas para revelar a grandeza e o poder de Deus ao mundo. Era através de suas vidas frutíferas que outros veriam a realidade do reino e seriam atraídos para a videira verdadeira. Ser um discípulo de Jesus significava ser um produtor de frutos para a glória do Pai. Após a profunda lição sobre a videira e os ramos, Jesus voltou a enfatizar o fundamento de tudo, o amor. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei. Não era um conselho, mas uma ordem clara, o ponto central de toda a sua mensagem. O amor que ele demonstrou, um amor sacrificial e incondicional, deveria ser o padrão para o relacionamento entre seus seguidores. Não era apenas um amor de palavras, mas de ações, de cuidado mútuo, de entrega. Esse amor seria a marca distintiva de seus discípulos, o que os identificaria para o mundo. Jesus continuou, aprofundando o significado desse amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes mando. A amizade com Jesus não era passiva. Ela exigia obediência. Ele estava prestes a entregar sua própria vida,
o maior ato de amor, e esperava que seus seguidores vivessem nesse mesmo espírito de doação. A obediência aos seus mandamentos era a prova prática do amor e da amizade verdadeira. Não era uma obediência cega, mas uma resposta de amor àquele que primeiro os amou. Ele também fez uma distinção importante sobre o relacionamento deles. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Essa mudança de status, de servos para amigos, era revolucionária. Jesus os elevava a um nível de intimidade e confiança, compartilhando com eles os propósitos e segredos divinos. Não eram apenas executores de ordens, mas participantes do plano de Deus, convidados a um relacionamento profundo e significativo. Jesus então lembrou-os de que a iniciativa da escolha foi dele. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Essa era uma afirmação poderosa da soberania de Deus e do propósito divino para suas vidas. Eles não eram discípulos por acaso ou por sua própria vontade, mas por um chamado específico de Jesus. E o propósito desse chamado era claro: dar fruto, um fruto duradouro, que glorificasse o Pai e resultasse em orações eficazes. A escolha de Jesus não era para privilégio, mas para serviço e produtividade espiritual. No entanto, Jesus não os iludiu com uma visão de vida fácil. Se o mundo os odeia, lembrem-se que me odiou antes de odiar vocês. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não pertencem ao mundo, mas eu os escolhi do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Essa era uma advertência séria. A separação do mundo, a escolha de seguir a Jesus, traria consigo o ódio e a perseguição. O mundo, com seus valores e prioridades, não aceitaria aqueles que viviam em oposição a ele. O ódio do mundo seria uma prova de sua verdadeira identidade como seguidores de Cristo. Ele reforçou a inevitabilidade dessa oposição. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. A perseguição não seria uma falha, mas uma confirmação da sua identificação com Jesus. Assim como ele foi perseguido, eles também seriam. A rejeição do mundo era um sinal de que estavam no caminho certo, seguindo os passos de seu mestre. Jesus também explicou a razão fundamental desse ódio. Tudo isso farão a vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. A ignorância de Deus era a raiz do problema. Aqueles que perseguiam os discípulos não compreendiam a Deus Pai, nem a Jesus, seu Filho. O ódio era direcionado ao nome de Jesus, à sua mensagem e àqueles que a carregavam. Ele concluiu com uma promessa de encorajamento e um chamado ao testemunho. Quando vier o Consolador, que eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Em meio à promessa de perseguição, veio a certeza da ajuda divina. O Espírito Santo seria o grande testemunha de Jesus, capacitando os discípulos a também testemunharem com poder e verdade. Eles, que estiveram com Jesus desde o início, levariam sua mensagem adiante, confirmados pelo Espírito, para um mundo que precisava desesperadamente da verdade e do amor. A missão estava clara, o custo era alto, mas a promessa de ajuda e o propósito divino eram maiores.